Boa noite. O Procurador-Geral da República, Frederico Samba, é o convidado esta noite do programa Cartas na Mesa. É a sua primeira entrevista desde que foi empossado em fevereiro. Senhor Procurador-Geral, bem-vindo a Cartas na Mesa. Desde o seu empossamento não fez, pelo menos de viva voz, qualquer declaração pública. Não houve motivos para tal, do seu ponto de vista? Muito obrigado, jornalista São Lima, pelo convite que foi formulado a mim. Portanto, sendo certo que este convite havia sido feito há algum tempo atrás, mas achei pertinente que devia apenas ocorrer nesta altura, portanto, a presença neste programa, portanto, para falar um pouco, enfim, da magistratura do Ministério Público, a qual eu dirijo, e explicar a todos os telespectadores relativamente às competências que o Ministério Público tem. Relativamente à questão que fez, no que se refere à necessidade de ter feito declarações ou não, eu acho que na altura não era pertinente. Efetivamente, tinha acabado de ser impulsado e achei que, tanto devia conhecer a casa, estabelecer metas e neste momento me encontro em condições de poder, enfim, dar informações sobre aquilo que efetivamente o Ministério Público é neste momento e aquilo que o Ministério Público pode ser no futuro. E ao longo dos cerca de 7 meses aproximadamente, não houve também motivos para fazer quaisquer declarações do seu ponto de vista? O facto de não ter sido a primeira escolha do Governo, a Sr. Procurador-Geral, teve alguma influência no modo e no tempo de reação ao convite? Não, eu penso que não tem nada a ver. Sabe, eu não queria pronunciar sobre a questão que tem a ver com a minha nomeação. A minha intervenção aqui como Procurador-Geral deve cingir apenas aquilo que eu referi anteriormente em relação àquilo que eu acho que é, efetivamente, que são as competências do Ministério Público num Estado de Direito, aquilo que o legislador constitucional e ordinário reservou em termos de competências, sendo certo que começaria aqui por dizer que o Ministério Público encontra-se consagrado constitucionalmente nos termos do artigo 130 da Constituição, portanto, primando pelo princípio do acusatório, portanto, o legislador decidiu, enfim, atribuir a titularidade ou a direção, portanto, da instrução preparatória e a promoção da ação penal ao Ministério Público. Sr. Procurador, nós temos 1h30 e se estivesse de acordo, teremos seguramente tempo para abordar as competências e prerrogativas do Ministério Público. Eu gostava de fazer algumas perguntas antes de entrarmos neste domínio. O senhor é magistrado judicial de carreira, não magistrado do Ministério Público. Como foi que encarou o desafio de passar de juiz a Procurador-Geral da República? Para mim não constitui desafio. Porquê? Após ter concluído a minha licenciatura, portanto, tive a oportunidade de frequentar o Centro de Estudos Judiciais. E, como deve saber, o Centro de Estudos Judiciais é uma escola de formação de magistrados em Portugal que recruta, portanto, magistrados do Ministério Público e judiciais. E esses magistrados fazem a formação, portanto, teórico-prática, portanto, em conjunto. E, consequentemente, esta formação, portanto, que tem duas fases, teórico-prática e a fase prática, acaba por ter, portanto, duas componentes. Portanto, a componente do Ministério Público e a componente judicial. E eu, pessoalmente, tive a oportunidade, portanto, nos estágios que fiz em Lisboa, sobretudo no Tribunal da Amada, de ter, portanto, estado acompanhado de uma magistrada do Ministério Público, onde proferia muitas decisões, acusações e desfachos de arquivamento. Portanto, a magistratura do Ministério Público, não é? É uma magistratura que complementa, enfim, que é complementada pela magistratura judicial. Portanto, o magistrado judicial, portanto, nas suas intervenções, terá que ter sempre em conta, portanto, as intervenções do Ministério Público, sobretudo na jurisdição penal. Portanto, há sempre uma complementariedade em termos de competência. Portanto, isto não coloca aqui qualquer barreira. O senhor colocou condições para aceitar o cargo? Não coloquei condições. Provavelmente, depois da minha tomada de posse, o que efetivamente acho que deve ser feito
e tem estado em sintonia, efetivamente, com os órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República e o Governo, para que o Ministério Público, portanto, em ocasiões bastante limitadas, para que o Ministério Público possa efetivamente ter meios para funcionar. Porque, repara, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura, portanto, que acaba por ter várias competências e assume a preponderância na promoção da ação penal. Portanto, é onde o Ministério Público acaba por, efetivamente, ter uma competência, portanto, muito mais identificada, enfim, e isto não se verifica apenas em Santo Tomé, verifica em vários estados de direito, onde, efetivamente, a estrutura do Ministério Público se coloca aí, onde, efetivamente, o princípio do acusatório acaba por prevalecer. Portanto, relativamente às condições que, como eu referi, que tem que ver com o funcionamento da magistratura em relação à articulação com a Polícia de Investigação Criminal, que também deve ser um aspecto a reforçar, sobretudo quando se trata, efetivamente, de dirigir a instrução, que é a fase preliminar do processo penal, onde se deve recolher elementos de prova que possam, efetivamente, suportar uma acusação. E, daí em diante, a acusação, portanto, estabelece o objeto do processo e permite que o arguido possa ser submetido a julgamento e, em função disso, os factos que constam da acusação, portanto, serão objetos de prova. O senhor confirma ter sido anteriormente convidado para exercer o mesmo cargo e ter declinado? Não confirmo essa informação. Infirma? Não confirmo essa informação. Não fui contactado pessoalmente. Senhor Procurador, o que mudou no Ministério Público ao longo destes 7, 8 meses do seu mandato? Bom, após a minha tomada de posse, depois de ter feito, portanto, uma análise, enfim, bastante apurada sobre a magistratura do Ministério Público, em relação, portanto, aos magistrados que lá estão, que no total são cerca de 16, mas temos 2 magistrados, portanto, fora do Ministério Público, atualmente a diretora da Polícia de Investigação Criminal e um dos secretários do Governo Regional, portanto, quer dizer que neste momento somos 14. Como disse, depois da minha tomada de posse e a análise que fiz relativamente às intervenções do Ministério Público, são várias no Estado de Direito e não se resume apenas na ação penal, estende-se também à jurisdição, tanto de trabalho, à jurisdição de família e menores. Portanto, o Ministério Público também tem intervenção a nível da fiscalização da constitucionalidade, dos interesses difusos e por aí fora. Portanto, decidi, sobretudo a nível da área penal, e tendo em atenção os desafios que se colocam ao Ministério Público relativamente à concretização em tempo útil da ação penal, máxime aos processos que, enfim, acabam por chamar alguma atenção, decidi, por via de um despacho, portanto, criar uma equipa relativa aos crimes económicos e financeiros. Portanto, esta equipa, portanto, foi objeto de um despacho do Procurador-Geral, portanto, é formada por um procurador e 3 magistrados, 3 procuradores adjuntos. Portanto, esta equipa, cujo mandato e a competência seria de centralizar todos os processos relacionados com os crimes económicos e financeiros e daí, portanto, acabar depois por instruí-los e ter um ganho significativo, não é, no futuro em relação, portanto, a decisões finais do Ministério Público, que seriam de acusação ou de arquivamento. Portanto, isto foi uma das alterações que eu fiz, efetivamente, no Ministério Público. Portanto, tenho alguns projetos que a capacidade interventiva, eu ainda não terminei. A capacidade interventiva, Sr. Procurador do Ministério Público, aumentou? Eu gostaria de terminar o raciocínio, como eu disse, portanto, tenho projetos que não dependem da vontade do Procurador-Geral, portanto, são projetos que têm que ver com alterações, tanto estruturais, ou seja, os engajamentos que estes projetos têm, portanto, acabam por, enfim, não ter algum acolhimento em termos de orçamento do Ministério Público. Falo, por exemplo, de uma rede de base de dados que teria o impacto positivo em termos de controlo, não é, de registro de atos processuais, ou seja, de processos que estão a ser instruídos pelo Ministério Público, que são remetidos ao Tribunal em termos de acusação, que são objeto de despachos
de arquivamento ou que são remetidos à Polícia de Investigação para, enfim, investigação, ou outros processos têm que ver com as outras jurisdições, nomeadamente o trabalho e família de menores. Portanto, isto é algo que foi idealizado pelo Procurador-Geral, mas cujo impacto em termos materiais não foi possível ser concretizado, portanto, este ano, mas neste momento estamos a trabalhar, portanto, com uma equipa do Gabinete ou dos Escritórios de Nações Unidas para o Crime e a Droga, a UNODC, que esteve recentemente em São Tomé, há cerca de um mês, e que está a fazer, portanto, está a elaborar um plano de ação no sentido de nós, enfim, podemos ter este projeto que seria, tanto uma rede integrada de bases de dados que não só aproveitaria o Ministério Público, mas que também pudesse, enfim, integrar outras instituições, sobretudo a Polícia de Investigação Criminal, portanto, os serviços penitenciários e os tribunais, porque não basta o Ministério Público ter uma base de dados e enfim, tendo em conta, portanto, a interligação que existe entre o Ministério Público e outras instituições, há necessidade sempre de fazer o controle. Dou um exemplo, portanto, um processo que é objeto de acusação e que é remetido ao tribunal, portanto, o processo será objeto de outras fases, não é? Que seriam, portanto, a instrução contraditória e, se o arguido for pronunciado, portanto, será objeto de julgamento, portanto, a partir do momento em que este processo é remetido ao tribunal, portanto, poderá fugir ao controle do Ministério Público. Portanto, se nós tivermos a base de dados e esses processos serem remetidos, muitas vezes não sabemos o que é que acontece no final. Portanto, a perspectiva de se construir esta base de dados poderá representar uma mudança muito significativa. Aliás, repara que se nós efetivamente tivéssemos essa base de dados a funcionar, portanto, os dados estatísticos do Ministério Público, e não só em relação ao nível da criminalidade que é praticada no país, portanto, nós teríamos certamente. Sr. Procurador, a capacidade interventiva, com tudo o que diz em termos de projetos e a medida interna que tomou de constituir uma equipa para crimes económicos, para investigar, para se encarregar de crimes económicos e financeiros, o senhor diria que a capacidade interventiva do Ministério Público, enquanto detentor do impulso da ação penal, aumentou? Bom, devo dizer que os desafios que se colocam ao Ministério Público são vários. Para além destes crimes, repara, os magistrados que têm intervenção, tanto nos crimes económicos e financeiros, nesta equipa, não têm apenas intervenções, tanto naqueles processos, têm outros. E, portanto, a sobrecarga em termos de trabalho é extremamente elevada. Os magistrados têm estado a trabalhar e com orientações do Procurador-Geral. Repara que o processo penal, tanto na sua fase preliminar, sobretudo a instrução preparatória, cabe ao Ministério Público reunir os elementos de prova. E estamos num país que, como sabe, os meios de investigação são parcos, quase que são inexistentes, e nós ficamos reduzidos apenas à prova testemunhal, documental e por aí fora. Portanto, os meios de obtenção de prova, que são, enfim, elementos que podem nos permitir chegar a uma determinada prova, acabam por quase, sobretudo aqueles que se revelam mais sofisticados, que hoje são utilizados em vários países, nomeadamente as escutas telefónicas, vigilância eletrônica e por aí fora, as provas periciais, para que hoje a Polícia de Investigação Criminal nem tem um laboratório da Polícia Científica, portanto isto é uma realidade. Então, como é que nós podemos efetivamente, portanto, esperar do Ministério Público um desempenho, portanto, tão elevado com esta deficiência que existe em termos de meios que são colocados à disposição para investigar? Para que, neste momento, em relação à Polícia de Investigação, que acaba por ser o amparo do Ministério Público, e eu, quando referia, portanto, a minha formação em Portugal, e em momentos em que eu conversava com a magistrada e ela dizia, olha, repara, Sr. Doutor, este processo, por exemplo, veio agora da Polícia Judiciária. Este processo tem tudo, já está todas as diligências feitas. Agora é só acusar, o trabalho do Ministério Público é só acusar. E aqui em São Tomé não acontece isso. Não acontece porque temos uma polícia completamente... a fragilidade da Polícia de Investigação Criminal é um grande óbice à ação do Ministério Público. Exatamente. Portanto, repara que o legislador, portanto, não atribui aos magistrados a competência para investigar no terreno. Isto é uma competência da polícia. Portanto, a polícia que é operacional, não é? É que deve se deslocar ao terreno. Sendo certo que o Ministério Público deve,
portanto, coordenar essa investigação, não é? Ela é que dirige a instrução preparatória, mas a investigação, portanto, para ser eficiente, deve ser, enfim, concretizada pela polícia. E é assim que acontece em todos os países, que efetivamente acabam por ter ganhos significativos em termos da ação penal. Portanto, resumindo, a eficácia ou o reforço da eficácia do Ministério Público não será conseguido enquanto a Polícia de Investigação Criminal viver a situação que vive atualmente. Exatamente. Eu posso lhe perguntar por que razão a primeira medida que tomou foi criar uma equipa para se encarregar de crimes económicos e financeiros? A primeira, uma das primeiras. Não, repara que, quer dizer, um Procurador-Geral não pode efetivamente estar numa instituição e ter conhecimento que os processos são distribuídos, por exemplo, a vários magistrados. Muitas vezes há alguma dificuldade em sintonizar ou definir uma política em termos de gestão, portanto, da instrução preparatória, sobretudo em relação às diligências que são úteis a serem realizadas e que vislumbram, portanto, ganhos significativos relativamente àquilo que o Ministério Público precisa em termos de recolha de elementos para acusar. Portanto, estes processos concentrados na mão de uma equipa acabam por ter uma estratégia de monitorização, não é? E de coordenação bastante eficaz. Portanto, esta foi exatamente a estratégia que me vinculou, portanto, a criar uma equipe dos crimes económicos e financeiros. E por considerar os crimes económicos e financeiros matéria digna de prioridade? Também. Como é que está a situação, como é que está a pendência em matéria instrutiva? O ritmo de instrução dos processos registrou alguma melhoria? Bom, como sabe, neste momento a demanda acaba por ser extremamente elevada. O nível de conflitualidade em São Tomé aumentou bastante. Portanto, devo dizer que, efetivamente, as solicitações são feitas aos magistrados diariamente e os magistrados não apenas instruem processos, têm também, portanto, outras intervenções que são atendimento ao público, não é? Que muitas vezes acabam por não se resumir exatamente em processos, mas acabam as pessoas por terem uma solução, portanto, conciliatória. Portanto, devo dizer que, efetivamente, a demanda aumentou bastante. E a capacidade de resposta? A capacidade de resposta tem aumentado. Portanto, há, efetivamente, instruções do Procurador-Geral para que os magistrados possam, efetivamente, trabalhar com maior celeridade e com maior empenho para que, efetivamente, possa, enfim, ter ganhos significativos. Agora, uma coisa é certa. Pode apresentar números? Para o número de magistrados que nós temos, muitas vezes, portanto, este desempenho acaba por ser, enfim, um pouco desajustado, não é? Porque o número de processos por magistrados acaba por ser extremamente elevado. Pode apresentar dados comparativos em relação que provem essa melhoria da velocidade de instrução dos processos? Bom, eu neste momento não estou acompanhando os dados. Não tenho. Aliás, se tivesse-me dito que teria que apresentar os dados previamente, eu teria os dados aqui comigo, né? Como não se referiu a isso, portanto, tenho os dados no meu gabinete. Sim, mas os senhores jornalistas têm que antecipadamente dizer efetivamente aquilo que, em termos pontuais, porque nós não podemos efetivamente adivinhar aquilo que... O senhor Procurador não me pediu os tópicos, eu peço desculpas, se me tivesse pedido os tópicos, nunca as perguntas, eu ter-lhe dado os tópicos. Senhor Procurador, em fevereiro, o Governo seriou uma lista de casos requerendo intervenção do Ministério Público. Estou a pensar, estou a ver o caso do branqueamento de capitais, estou a ver o dossiê Kosovo, terrenos do Estado, o caso dos navios Blue Sky, se me permite, o caso mais recente dos barcos, um processo envolvendo a ex-ministra da Saúde em relação à questão da importação de medicamentos, alegada sonegação de dossiês do Estado. Julgamos saber que foi aberto um inquérito para cada caso com base nas denúncias feitas pelo Governo. O senhor pode confirmar? Bom, minha cara jornalista São Lima, eu queria aqui, portanto, fazer uma observação que
Portanto, esta minha intervenção, portanto, não abrangerá, portanto, qualquer referência a processos concretos. E essa é a reserva que a própria lei impõe ao Procurador-Geral por via do artigo 42 do Estatuto do Ministério Público, portanto, a Lei 3/2008. Por outro lado, também estou vinculado ao Segredo de Justiça, também estou vinculado ao Procurador-Geral, ele próprio, portanto, está vinculado ao Segredo de Justiça, sob pena também de ser responsabilizado pela sua violação. Portanto, garanto, Sr. Procurador, que não vou de forma alguma conduzir a questão para um caminho que possa ser interpretado Por isso é que eu gostaria que essas perguntas, sobretudo em relação ao processo concreto, que aliás se verifica também, enfim, são questões que os meus homólogos também não fazem referência e têm tido a oportunidade de conversar com os mesmos, né, em ocasiões várias, sobretudo em encontros internacionais, e algumas publicações têm feito sobre o assunto. Portanto, é uma reserva que efetivamente tem algum sentido, porque o Ministério Público é uma magistratura que, enfim, deve trabalhar com alguma reserva, sob pena de pôr em causa os princípios que efetivamente estão vinculados, né, os magistrados do Ministério Público. Estes processos estão em andamento, Sr. Procurador? Todos os processos estão a ser objeto de intervenção. Portanto, semanalmente as pessoas estão a ser ouvidas no Ministério Público. Portanto, em relação a isso, devo dizer que há um engajamento muito intenso do Procurador-Geral e interesse para que, enfim, as questões sejam esclarecidas. Portanto, foram também, tendo-me referido àqueles casos, foram também interpostas queixas-crime pelo ADI, pelo Dr. Patrício Trovoada, então Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, 2 queixas-crime contra o líder do MLSTP-PSD, Jorge Amado, uma outra contra o Ministro do Comércio, no caso do arroz importado pela firma Modelo, 2 denúncias, uma contra o Ministro das Pescas, creio que foi ilibado, e outra contra o Ministro do Comércio por alegados indícios de corrupção no setor do turismo. Estes processos também estão a ser alvo de tratamento? Todos, como referi, todos os processos estão a ser objeto de intervenção dos magistrados, sem exceção nenhuma. Esta série de casos vai ser devidamente investigada e levada até às últimas consequências? Olha, o Procurador-Geral é uma pessoa completamente isenta e quem me conhece sabe que, efetivamente, eu acabo por ter total entrega em relação ao trabalho. E devo dizer que, em relação aos processos que o Ministério Público tem neste momento, portanto, não há qualquer interesse que estejam engavetados. Portanto, dou toda a garantia que será do interesse do Procurador-Geral, como referi anteriormente, de ter, enfim, uma intervenção que seja célere, que seja objetiva e que possa, efetivamente, salvaguardar os interesses relativamente à concretização da ação penal. Agora, não posso, como disse, não posso de maneira nenhuma, devido à reserva que a lei me impõe, portanto, fala mais sobre o mesmo processo e agradecia que não insistisse. Eu vou-lhe perguntar, Sr. Procurador-Geral da República, se em alguma situação, em algum momento, eu estou a pensar concretamente no caso envolvendo o Ministro da Agricultura e Pescas, se foi alvo de alguma pressão no sentido de acelerar o processo. Não houve pressão nenhuma. Não houve pressão nenhuma. Portanto, como disse, os processos foram todos distribuídos aos magistrados que estão na equipa e os magistrados tiveram intervenção, portanto, dependendo dos elementos que se recolheu, portanto, houve efetivamente o desfecho que houve. Portanto, não houve qualquer pressão e o Procurador-Geral está acima de qualquer pressão que possa... O Ministério Público tem vindo a ser pressionado em relação a processos concretos? Eu já fiz referência a isso na minha intervenção. Portanto, não há qualquer pressão de, seja lá quem for, em relação ao Procurador-Geral ou aos magistrados do Ministério Público em relação aos processos que têm que ver com os crimes económicos e financeiros. Senhor Procurador, em termos abstratos, que posição se deve esperar do Ministério Público em casos comprovados de sonegação de documentos do Estado? Repara, mais uma vez, vou voltar a insistir, portanto, a pergunta que me faz
tem que ver exatamente com processos que o Ministério Público efetivamente tem, está a instruir. Não me refiro, eu peço desculpas, não me estou a referir a um caso concreto. O que eu gostaria que o senhor fizesse era explicar qual deve ser o posicionamento do Ministério Público num caso que seja caracterizável ou classificável como de sonegação o Procurador-Geral, qualquer juízo de valor que fizer em relação a esta posição, estará necessariamente a fazer um juízo que tem implicações a nível do processo. Portanto, eu me reservo completamente em relação a essa questão. Portanto, não gostaria de fazer referência porque, efetivamente, temos, enfim, situações que estão a ocorrer neste momento e que têm que ver com alguns tipos que não gostaria de fazer qualquer comentário sobre o assunto. A sonegação de documentos do Estado é ou não tipificável como um crime? O que eu referi, realmente a sonegação de documentos de Estado é tipificado como crime, está previsto no nosso Código Penal. Portanto, mais do que isso, não posso referir porque o Ministério Público tem, como disse, esses processos distribuídos pelos magistrados e qualquer juízo que farei, portanto, poderá, enfim, ser interpretado como, ou eu mesmo terei que fazer a interpretação que será um juízo com base nos processos concretos que temos e isso terá implicações, poderá ter implicações a nível da reserva e o artigo 42 da Lei 13/2008 me impõe. Que posição ocupa na agenda e na tabela da Procuradoria-Geral da República o problema do branqueamento de capitais? Repara que o branqueamento de capitais acaba por ser uma preocupação tanto da comunidade internacional e não só. Tanto é que a questão foi objeto, portanto, de consagração legal por impulso da Lei 15/2008. Portanto, terem atenção os engajamentos de Santo Tomé e Príncipe em relação aos instrumentos internacionais. Né? E não só em relação aos instrumentos internacionais, como também em relação às organizações internacionais de que Santo Tomé, neste momento, faz parte do Grupo de Ação Financeira, GIABA e por aí fora. Portanto, o Ministério Público, enquanto promotor da ação penal, está sempre atento em relação à violação dos bens jurídicos, não é? Que se referem a estes tipos de crimes. Portanto, não pode ficar completamente alheio, não é? Porque a promoção do Ministério Público, ou seja, a intervenção do Ministério Público acaba por ser vinculada ao princípio da oficialidade em relação à prática dos crimes que são públicos, pelo que, portanto, é completamente, portanto, dinâmico, não é, a intervenção do Ministério Público em relação, portanto, a esse tipo de ilícitos. Portanto, o Ministério Público não pode ficar completamente alheio ou à margem, portanto, desta ilicitude. A questão do branqueamento de capitais é uma questão grave neste momento em São Tomé e Príncipe. Bom, eu não tenho dados estatísticos para dizer que é uma questão grave em Santo Tomé e neste momento, como disse, portanto, nós temos, por impulso da nossa intervenção, portanto, alguns processos que efetivamente acabam por merecer, enfim, a promoção da ação penal e que não queria, mais uma vez, voltar a tocar. Há alegações segundo as quais o Ministério Público terá recentemente bloqueado contas de alguns comerciantes, empresários e que o Tribunal terá ordenado o desbloqueamento das referidas contas. Mas, Sr. Jornalista, eu mais uma vez vou insistir que não faça perguntas sobre processos concretos. O Procurador-Geral tem um dever de reserva e isto não é uma invenção do Procurador-Geral, portanto, isto é uma imposição legal. A senhora está sempre a me impurar para, portanto, perguntas que têm que ver com processos concretos que o Ministério Público tem. Eu sinceramente vou ter mais... Sim, mas eu gostaria que fizesse em relação às competências do Ministério Público e evitasse efetivamente aquelas que têm que ver, porque é o dever de reserva que, aliás, os magistrados que se encontram no sistema judiciário em Santo Tomé e nos outros países conhecem bem. E o Procurador-Geral, mais do que isso, não pode de maneira nenhuma pôr em causa, sob pena de, enfim, nós estamos a desviar completamente, portanto, as virtualidades, não é,
da nossa intervenção enquanto responsável máximo de uma instituição que é o Ministério Público, que tem responsabilidades acrescidas. Eu espero que a pergunta que vou fazer a seguir não entre no âmbito da solicitação, advertência que acabou de me fazer. A questão referiu-se à criação de uma equipa para se encarregar de crimes de natureza económica ou financeira. Quando se fala de corrupção em São Tomé e Príncipe, pensa-se sempre e fundamentalmente em políticos. Há indicações de que há vários processos de peculato por relatórios de inspeção implicando várias estruturas intermédias da administração pública. Eu não me estou a referir a nenhuma em concreto, eu colocava-lhe essa questão. Mas realmente, como disse, o Ministério Público tem, neste momento, desafios que se circunscrevem a denúncias que são feitas relativamente não só a políticos, relativamente a funcionários públicos e que acabam efetivamente por desembocar, portanto, em instruções preparatórias. Agora, os processos, como disse, são processos que estão a ser instruídos e as diligências estão a ser concretizadas, portanto, semanalmente. E quando chegar à altura certa, quando estes processos deixarem, enfim... Mas confirma a existência desses processos. Deixa-me terminar. Deixarem de constituir, portanto, deixarem de estarem vinculados ao segredo de justiça, portanto, o Ministério Público fará a devida publicitação. E nós estamos a trabalhar neste momento para que, no âmbito do princípio da transparência e o dever de informação que deve existir, portanto, parte do Ministério Público, em criar, portanto, um portal que, neste caso, avançaria com algumas informações de interesse público, não só as competências do Ministério Público, que muita gente não sabe. O Ministério Público, por exemplo, patrocina um trabalhador que é despedido injustamente, ou que é, enfim, vítima de um acidente de trabalho e, consequentemente, não tem condições de, enfim, arranjar um advogado, portanto, para intentar uma ação no tribunal, o Ministério Público patrocina. Portanto, isto é uma responsabilidade que está vinculada, portanto, através da lei de processos e através, portanto, do Estatuto do Ministério Público e, portanto, essas competências acabam por ser necessariamente assumidas pelo Ministério Público e que não são conhecidas. Daí que... Proteção de menores. Proteção dos menores. Dos incapazes. Dos incapazes, exatamente. Os incertos e os agentes em parte incerta. Exatamente. Sr. Procurador, o Ministério Público foi recentemente alvo de uma auditoria seguida de uma inspeção. Quais foram as conclusões, quer da auditoria, quer da inspeção pelas finanças? O Ministério Público foi objeto de uma auditoria, efetivamente, mas, portanto, o resultado desta auditoria ainda não é de conhecimento público. Portanto, o Procurador-Geral, em momento nenhum, fez referência, portanto, anteriormente em relação às conclusões dessa auditoria. Portanto, em momento certo, portanto, as pessoas terão oportunidade de conhecer as conclusões. E o Procurador-Geral entende que não é o momento certo, portanto, na comunicação social, fazer, portanto, referência em relação a esta auditoria. E muito menos confirmar ou infirmar se foram detectadas irregularidades? Não, reservo completamente no direito de fazer essas declarações aqui na comunicação social. Está bem? Como classificaria, Sr. Procurador, o relacionamento entre a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial neste momento? Repara, a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial se complementam. Não há equívocos de que, portanto, o magistrado do Ministério Público deve trabalhar isoladamente, os juízes devem trabalhar isoladamente. Portanto, como sabe, a promoção da ação penal, portanto,
acaba por ser uma das competências do Ministério Público, que está consagrada, enfim, constitucionalmente, como eu referi anteriormente, por via do artigo 130 da Constituição, e é reforçado pelo Código de Processo Penal. As intervenções do Ministério Público acabam por ser aquelas que estão previstas no Código de Processo Penal relativamente à instrução preparatória, onde ele dirige quase todas as diligências, portanto, sendo algumas delegáveis à Polícia de Investigação Criminal, aos outros órgãos de polícia, ao qual auxilia o Ministério Público, mas há competências, portanto, que são reservadas ao juiz da instrução. O juiz da instrução, por exemplo, deve conduzir o primeiro interrogatório do arguido, detido, portanto, logo que alguém é detido, portanto, no âmbito de um processo que seja em flagrante delito, deve-se apresentar, portanto, no mais curto espaço de tempo, portanto, dentro de 48 horas, ao juiz para que ele possa efetivamente apreciar a legalidade e manter, portanto, esta detenção, transformando, neste caso, em prisão preventiva. E, portanto, deve haver sempre essa sintonia entre a magistratura do Ministério Público e a magistratura judicial. E penso que o relacionamento entre os magistrados acaba por ser um relacionamento normal. Enquanto defensor da legalidade, o Ministério Público sabe ou soube, e se sabe ou soube, que inferência faz, que o Distrito de Lembás esteve durante um período sem julgamentos, porque o juiz não tinha viatura, enquanto vários magistrados judiciais estão na posse de 2 viaturas do Estado. Bom, isto é do conhecimento público. É de conhecimento público, mas devo dizer que neste momento, em relação... Isto é uma pergunta que não cabe ao Procurador-Geral responder, porque, repara, nós, a nível do Ministério Público, temos vários magistrados, ou seja, mais do que metade dos magistrados do Ministério Público não têm viatura. E nós temos magistrado, portanto, de Lembá, que também tem uma viatura completamente em péssimas condições, portanto, uma viatura que tem mais de 10 anos. E, portanto, isto é um problema que não se coloca apenas à magistratura judicial, também se coloca em relação à magistratura do Ministério Público. E nós estamos, enfim, a tentar encontrar soluções para que, efetivamente, os magistrados do Ministério Público possam, efetivamente, beneficiar. Porque, repara, nós tivemos magistrados, por exemplo, que tiveram intervenções em processos em que do outro lado estiveram cerca de 2 ou 3 advogados, e esse mesmo magistrado, por exemplo, é um magistrado que anda com uma viatura, portanto, emprestada. Portanto, realmente isto acaba por ter alguma implicação, não é? Em termos da motivação para o trabalho. Portanto, isto é uma questão que se coloca efetivamente, não só a magistratura judicial, mas também a magistratura do Ministério Público. Mas essa questão diz respeito ao Ministério Público, na medida em que acaba por ser um caso de sonegação de justiça, se o juiz não pode ir... Não, o que eu referi é que é uma questão que também afeta o Ministério Público. Não disse que não afeta o Ministério Público, é uma questão que também afeta, porque, aliás, nós temos magistrados do Ministério Público, boa parte dos magistrados que não têm viatura neste momento. Poderíamos passar a falar do projeto de reforma da Justiça e eu perguntar-lhe, tendo em conta o teor do comunicado do Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público, se, tal como está o projeto de reforma da Justiça, é para si inaceitável. Bom, repara, Sr. jornalista, essa questão do Conselho Nacional de Justiça é uma questão que foi exaustivamente objeto de intervenção de vários órgãos bem recentemente e foi objeto, aliás, da organização de um debate aqui, neste programa. E, consequentemente, a posição, portanto, do Procurador-Geral acabou, enfim, por estar condensada também na posição, portanto, do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, houve também outras posições do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, do Sindicato dos Magistrados Judiciais, do Ministério Público. Portanto, é uma questão que, exaustivamente, as pessoas já conseguiram dar o seu ponto de vista. Eu penso que já não vale a pena, nós estamos, enfim, neste momento a voltar a insistir. Eu julgo, senhor Procurador, com o devido respeito, que as suas posições em relação a essa questão seriam importantes. Senhora Procurador-Geral, as questões foram discutidas a outro nível
Eu gostava de fazer-lhe. Mas não percebi muito bem. A questão foi... A questão foi discutida a outros níveis, a outro nível, aqui no mesmo espaço, mas a outro nível. Não me tinha diante do Procurador-Geral da República. Mas tinha cá um representante, olha, tinha cá um representante do Ministério Público, não é? Tinha um representante do Ministério Público, estava cá a representar, não, estava cá a representar, não, Procurador-Geral da República. É uma questão que já foi, portanto, devidamente objeto de intervenções de vários órgãos. Eu não gostaria de voltar a comentar, portanto, eu agradeço imenso, não gostaria de voltar a comentar, está bem? O senhor não comentará, por exemplo, uma pergunta sobre a importância ou não das inspeções? Bom, as inspeções acabam de ter muita relevância a nível do sistema judiciário e penso que o Ministério Público não pode ficar alheio às inspeções. Tanto é que portanto, o Procurador-Geral, no âmbito do projeto que tem para o Ministério Público, acabou por, enfim, organizar, juntamente com a Procuradoria-Geral de Portugal, a qual nós temos um protocolo de cooperação, uma formação para a inspetora que foi nomeada, tanto a nível do Ministério Público e o respectivo secretário. Portanto, isto, antes mesmo de despolitar, portanto, a questão da reforma do sistema judiciário em relação ao Conselho Nacional, portanto, o Ministério Público já tinha dado passos em relação à concretização, portanto, da inspeção. Portanto, estamos a trabalhar para organizar efetivamente o processo de inspeção que poderá efetivamente ocorrer, portanto, no futuro próximo. E a inspetora já regressou ao país, portanto, juntamente com o secretário, estamos no processo preliminar. O Conselho Superior do Ministério Público, portanto, saberá certamente e em tempo útil abordar e concretizar efetivamente os meandros da inspeção, que constitui efetivamente uma prioridade. Aliás, nós sabemos que neste momento constitui efetivamente alguma preocupação, portanto, uma preocupação que é legítima e inclusive há magistrados do Ministério Público que estão interessados em serem inspecionados, portanto, não pode o Procurador-Geral ficar completamente isento ou alheio a essa questão. É uma questão de interesse ou uma questão de imprescindibilidade? De interesse e imprescindibilidade. O senhor é a favor ou contra inspeções por inspectores ou assessores estrangeiros? Repara, eu enquanto Procurador-Geral, depois que assumi as minhas funções, tenho estado a fazer contactos e esses contactos, portanto, não só a nível interno, como também a nível portanto, internacional, juntamente com as instituições homólogas, para que efetivamente nós possamos ter magistrados, pelo menos um procurador, que pudesse estar cá, nos apoiar, portanto, não só a nível de trabalhos. E é um magistrado que eu penso que poderá efetivamente também apoiar o serviço da inspeção. Portanto, o Ministério Público não teria qualquer, enfim, qualquer dúvidas de que, portanto, a contribuição desse magistrado, que fosse, enfim, de um país da língua portuguesa, fosse efetivamente relevante para nós melhorarmos a qualidade da nossa intervenção. Não seria a favor de inspeções vinculativas por inspectores estrangeiros? Eu não gostaria de abordar essa questão porque é uma questão que ainda não foi decidida tanto a nível do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, o Conselho Superior do Ministério Público superintende a magistratura do Ministério Público, portanto, é o Conselho que cabe em última instância, portanto, decidir efetivamente em relação à pergunta que fez, relativamente à vinculação, portanto, do resultado da inspeção pelo, portanto, inspetor estrangeiro. O Sr. Procurador foi alguma vez inspecionado? Sim, já foi. Quantas vezes? Apenas uma. O senhor partilha as críticas que o seu antecessor fazia à magistratura? Ou às magistraturas? Bom, não faço comentários em relação às críticas. Eu, depois de ter sido nomeado como Procurador-Geral, decidi que a minha intervenção no Ministério Público seria para o futuro e não para o passado. Portanto, eu penso que a partir daí poderemos encontrar efetivamente soluções que possam ser práticas e objetivas relativamente àquilo que terá ganhos para o Ministério Público. Portanto, não gostaria de fazer, portanto, comentários em relação a isso.
O senhor admite o princípio de que, após a inspeção, os reconhecidamente não aptos sejam afastados do sistema? Bom, esta é uma questão que efetivamente se insere no âmbito, tanto daquilo que referiu em relação ao projeto do Conselho Nacional de Justiça e que eu necessariamente não gostaria de pronunciar, porque, como já disse, é uma questão que já foi exaustivamente debatida nos órgãos de comunicação social por vários operadores judiciários, portanto não gostaria de fazer referência a isso. O que é que falhou, em sua opinião, neste projeto de reforma da Justiça? O que é que não foi incluído e deveria ter sido incluído? Bom, voltamos praticamente à mesma pergunta, né, que tinha feito anteriormente e que a resposta era no sentido de que, em relação ao projeto do Conselho Nacional de Justiça, foi uma questão que exaustivamente mereceu intervenção de vários operadores e o Ministério Público esteve cá representado. E essas questões não foram colocadas na altura. Eu penso que, neste momento, não são oportunas e é o momento certo. Portanto, poderei fazer um ou outro comentário se efetivamente for solicitado a pronunciar. Portanto, reservo-me naquela altura a poder pronunciar sobre o assunto e não neste programa. O senhor admite a hipótese de se vir a chegar a um consenso em relação a essa questão, tendo em conta as fraturas e dissensões que provocou? Não sei, não tenho informações relativamente a isso, portanto não posso vislumbrar no futuro qual será efetivamente a solução que será aventada por parte de vários operadores judiciários. Para além da inspeção, que parece ser um dos pontos que provoca maior crispação, que outras medidas são necessárias, em seu entender, Sra. Procuradora-Geral da República, para tornar o sistema credível, acessível e merecedor da confiança dos cidadãos? Repara, é preciso apostar na formação. Como sabe, nós temos uma legislação penal e processual penal, legislações que foram publicadas recentemente, e creio que boa parte dos magistrados, efetivamente, ainda estão a consumir, portanto, os conteúdos desses mesmos instrumentos. Em relação a outras jurisdições, como sabe, nós temos legislações extremamente extravagantes, algumas desajustadas efetivamente à realidade. Nós temos um código, por exemplo, do processo civil que já é antigo e que prevê, enfim, uma série de articulados que não se coadunam efetivamente com a celeridade. Nós sabemos que efetivamente a morosidade processual constitui um facto em Santo Tomé e não é só em Santo Tomé, isso constitui a reforma do sistema judiciário, é uma questão que é colocada em vários países, em várias sociedades. Portanto, eu estive em Portugal, esse problema se coloca. Estive em Moçambique a estudar, esse problema se coloca. Mesmo em Angola também se coloca. Portanto, em Cabo Verde também se coloca. Portanto, nós efetivamente temos é que identificar efetivamente quais são os elementos que nós precisamos no sentido de ter uma reforma, portanto, mais completa, mais objetiva, que possa efetivamente salvaguardar, não é, os anseios, enfim, do cidadão comum. E é efetivamente a intenção do Procurador-Geral, portanto, efetivamente, em articulação com outros operadores judiciais, outros órgãos de soberania, portanto, soluções que possam efetivamente serem aproveitadas para o ordenamento jurídico santomense. O Ministério Público representa o Estado, defende os interesses que a lei determinar, participa na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, etc, etc. Num caso muito recente, e vou ter que me referir a ele sempre tratando-se de um caso concreto, o caso do diferendo entre o Estado santomense e a Stena Oil, como explicar a constituição de assistente nos autos quando não estava em causa entes personalizados? Porquê que o Ministério Público não assumiu a representação do Estado? Essa questão foi colocada por vários observadores e por várias pessoas.
Primeiro, para dizer que a admissão ou não do assistente, portanto, depende efetivamente de um despacho do juiz do processo. E, por outro lado, para dizer que é uma questão que eu não gostaria de fazer comentários, também porque tem que ver com o processo concreto. E a reserva, portanto, que eu referi, que está vinculada ao Procurador-Geral, também inclui, portanto, eventualmente, a abordagem sobre os processos concretos. De maneira nenhuma não gostaria que voltasse a repisar sobre o assunto, porque não cabe ao Procurador-Geral estar publicamente. Isto é um entendimento que é consensual. Se perguntar ao Procurador-Geral em Portugal, ou mesmo em Moçambique, vai dizer a mesma coisa, portanto não estou a inventar nada. Portanto, não, o que eu estou a perguntar, Sr. Procurador-Geral, é se não deveria ter sido a Procuradoria-Geral da República a representar o Estado. E há muitos cidadãos a fazer esta pergunta. Bom, como eu disse, isto tem que ver com um processo concreto, e sobre processos concretos eu não comento. Nós tínhamos visto que cabe ao Ministério Público representar o Estado, as autarquias locais, os menores, os incapazes, os incertos e os ausentes em parte incerta. O que é que está a ser feito, Sr. Procurador, após o acórdão do Supremo Tribunal que reconhece direitos de reforma aos trabalhadores do Estado, e o senhor referiu-se às atribuições do Ministério Público em relação aos trabalhadores, em relação à questão da reforma para a implementação deste acórdão? Bom, isto é uma questão que neste momento não tem que ver com o Ministério Público. Se o Ministério Público for solicitado a intervir em relação a um processo concreto na defesa dos trabalhadores, o Ministério Público vai assumir a 100%. Portanto, penso que precisa de ser chamado a intervir, não pode agir por impulso próprio? Não, o Ministério Público tem que ser solicitado quando representa os trabalhadores. Esta representação deve ser solicitada, não é uma representação que o Ministério Público faz oficiosamente, é uma representação que é objeto de solicitação. Portanto, o Ministério Público tem que ser solicitado, logo que o trabalhador, enfim, tiver necessidade, não tiver condições de constituir um advogado, ele pode deslocar ao Ministério Público e a magistrados, portanto, disponíveis, não é, que fazem atendimento ao público para poder, enfim, enquadrar a questão e poder desencadear a ação tanto adequada no sentido de salvaguardar os seus interesses a nível, portanto, do ordenamento jurídico daquilo que serão os direitos, não é, do trabalhador. Mesmo estando em causa, mesmo estando separando o incumprimento de uma decisão do Tribunal. Mas eu não percebo onde é que está o incumprimento de uma decisão. Não percebi muito bem a questão em relação àquilo que tem que ver com... Os direitos de reforma que foram decididos por acordo do Tribunal e que não estão a ser implementados pela Segurança Social. Bom, os trabalhadores são, neste caso, como eu disse, têm que, se quiserem constituir advogado, porem Constituição, se tiverem condições, podem dirigir-se ao Ministério Público no sentido de receber o patrocínio e, efetivamente, exigir, não é? Agora, uma coisa é certa, o Ministério Público não representa os trabalhadores e o Estado ao mesmo tempo. Como sabe, o Ministério Público, portanto, nesta representação, terá que fazer, efetivamente, uma opção. Não pode estar dos dois lados ao mesmo tempo. E nessa perspectiva, portanto, o Ministério Público acaba por, enfim, representar sempre o Estado e solicitar, portanto, nomeação, portanto, de um defensor ocioso para os trabalhadores, se houver efetivamente essa necessidade ou se essa questão for colocada em relação às representações. Portanto, logo que o Ministério Público tomar conhecimento, no âmbito de um patrocínio que a entidade patronal é o Estado, o Ministério Público acaba depois por solicitar que seja nomeado um defensor ocioso. Portanto, é uma questão de solicitação. Portanto, de que meios dispõe o Ministério Público neste momento para exercer as suas prerrogativas de protetor jurídico de menores, nomeadamente no que toca a uma questão muito candente e corrente, que é pensões de alimento, por exemplo, que brigam com tanta gente? O Ministério Público normalmente acaba por socorrer-se de um diploma que está em vigor. Nós, nesse momento, temos a Lei de Famílias, a Lei 2/77 e o Decreto 407/71. Portanto, estes dois diplomas acabam por dar, enfim, atribuir em termos processuais a legitimidade ao Ministério Público
consagrado ou consubstanciado também com o Estatuto do Ministério Público, há legitimidade, portanto, para desencadear ações de regulação do exercício do poder paternal. Portanto, essas ações acabam por, enfim, serem instauradas no tribunal, correm, e as pessoas são citadas para a conferência. Durante a conferência podem chegar a acordos em relação ao pagamento. Quando não chegam a acordo, acaba depois o processo de seguir outras fases. Portanto, o juiz, sendo certo que o juiz poderá fixar provisoriamente, portanto, os alimentos e portanto, o requerido ser obrigado a pagar até que haja uma decisão definitiva. Havendo uma decisão definitiva, o Ministério Público pode intentar uma ação executiva, portanto, para a prestação, portanto, deste valor pecuniário que seja definido na sentença. É grande o número de cidadãos que acorrem ao Ministério Público? Sim, é extremamente elevado. Efetivamente, os magistrados que estão neste momento a trabalhar no cível, portanto, quase que diariamente, têm recebido efetivamente atendimento de cidadãos que acabam por não ter a prestação alimentícia para satisfazer as despesas com as crianças, essas despesas que têm que ver com a alimentação, têm que ver com as despesas escolares, com a saúde, enfim, uma série de despesas que permitem o desenvolvimento integral do menor. Daí que o papel do Ministério Público tem sido um papel positivo. Em alguns casos consegue-se acordos e as pessoas acabam por efetivamente depositarem mensalmente os valores nas contas do Ministério Público e mensalmente, portanto, os interessados, os beneficiários deslocam ao Ministério Público para receber efetivamente esta quantia. Muitas vezes acabam por não ser muito elevado, mas tem um valor simbólico que acaba por ter uma implicação muito grande. Em alguns países tem havido, logo que há dificuldades, portanto, de alguns requeridos relativamente a essa prestação, o Estado acaba por ter alguma comparticipação, porque, repara, muitas vezes a pessoa é condenada a pagar alimentos, mas ela, enfim, não é empregado público, acaba por não ter uma ocupação ou tem uma ocupação sazonal, dificilmente não dispõe de meios regulares, pelo menos. E muitas vezes estão notícias ao Ministério Público, portanto, em termos da execução da decisão, portanto, poder, enfim, localizar os bens que possam ser executados ou os salários, né, que a pessoa acaba por não ter para, enfim, proceder o pagamento. E o prejudicado é sempre o menor. Portanto, em alguns ordenamentos, sobretudo em Portugal, existe um fundo chamado Fundo de Garantia de Alimentos que se recorre, portanto, para essas situações extremas, portanto, aliviando efetivamente a situação do menor não ter a prestação dos pais, não é, que são obrigados a pagar, portanto, o fundo acaba por avançar esses valores pecuniários até que a situação, tanto financeira desse progenitor, altere. E logo que alterar, o Estado depois acaba por intentar uma ação de indemnização para cobrar esses valores que tinham sido, enfim, pagos pelo Estado. A atuação do Ministério Público no caso da Gripalma foi elogiada em vários quadrantes, ou por vários setores, a vários níveis. A pergunta que lhe faço está a acompanhar a implementação está a ser acompanhada a implementação da providência cautelar? Há indicações de que tem havido incumprimentos? A Procuradoria-Geral da República está ao corrente? O Procurador-Geral está ao corrente e consequentemente, na altura, tinha orientado o magistrado para que, depois de ser intentada a ação, né, se solicitar efetivamente ao tribunal, eventualmente, os danos que tenham sido causados, né, a nível ambiental. Portanto, o processo está a correr os seus termos neste momento. Portanto, esperemos que haja uma decisão, que seja uma decisão airosa, não é? No âmbito da salvaguarda dos interesses, portanto, que estão a ser violados, né? E foram violados. Portanto, o Ministério Público terá todo o interesse em acompanhar a situação e efetivamente fiscalizar em termos de cumprimento. Mas essa fiscalização ou acompanhamento, portanto, não pode ser apenas do Ministério Público.
Como sabe, há entidades próprias que a lei define competências em matéria ambiental relativamente às intervenções do ponto de vista administrativo. Portanto, há entidades que estão legitimadas normalmente para trabalhar no terreno. Repara, o Ministério Público acaba por ter várias competências e o trabalho do Ministério Público é extremamente apurado. Muitas vezes acaba por o magistrado do Ministério Público, nós neste momento temos apenas 2 que estão na área civil. Na área civil não se cinge apenas a área civil, ou seja, área civil, famílias menores e trabalho. E são pessoas que também têm atendimento ao público. E pronto, devo dizer que muitas vezes acaba por não sobrar muito tempo ao magistrado se concentrar apenas no processo. Mas a situação está a ser objeto de intervenção dos magistrados. Quantas horas trabalha o Procurador-Geral por dia? Olha, sei que normalmente chego por volta das 7h30, vou almoçar por volta das 13h, regresso às 14h e só, portanto, abandono o local de trabalho por volta das 18 ou 19 horas. Está, de alguma forma, não direi satisfeito, mas acha que tem podido fazer o exigível, o possível? Sim, penso que, de acordo com as condições que existem atualmente, penso que é possível o resultado que se tem se chegar efetivamente a este cenário que eu, como Procurador-Geral, tenho que achar que seria, enfim, do ponto de vista do futuro, poder contribuir muito mais se nós conseguimos efetivamente ter mais meios para conseguir ultrapassar as dificuldades que existem em termos do funcionamento da instituição, sobretudo relativamente aos meios de obtenção de prova e a possibilidade de contar com o apoio das autoridades judiciárias, sobretudo dos órgãos de polícia, relativamente à investigação. Penso que os ganhos seriam muito mais elevados. Recentemente esteve cá no programa Cartas na Mesa um magistrado do Ministério Público que manifestou fundas preocupações do Ministério Público em relação à questão da droga em São Tomé e Príncipe. Eu coloco-lhe a questão. O magistrado manifestou preocupação em relação a questão do consumo e do tráfico de droga em São Tomé e Príncipe. Bom, como sabe, o Ministério Público tem intervenções em vários processos, sobretudo primando pelo princípio da oficialidade que se impõe necessariamente a essa instituição e que tem que agir, sobretudo quando os crimes públicos acabam por serem praticados. O Ministério Público não poderá ficar completamente alheio à prática de crimes que têm a ver com a saúde pública. E o consumo, o tráfico de drogas é um deles que o Ministério Público tem, enfim, tido uma posição bastante interventiva. Mas, como eu disse anteriormente, portanto, nós estamos neste momento a trabalhar com várias intervenções em termos de instrução preparatória, ao qual o dever de reserva também impõe que não possa fazer comentários sob pena de prejudicar efetivamente a eficácia, não é, do Ministério Público em relação aos ganhos significativos que poderá ter relativamente ao desencadeamento desses processos. Portanto, é aí que não gostaria de fazer também comentários em relação a esse assunto. Está satisfeito com o nível da sua ação enquanto Procurador-Geral da República? Bom, a apreciação que se pode fazer em relação ao desempenho, eu acho que a própria pessoa não deve fazer, não é?
Portanto, tem que ser uma apreciação, tanto a ser feita por terceiros. Mas devo dizer que há todo empenho meu, enquanto Procurador-Geral, enquanto magistrado, portanto, uma abnegação total para que o Ministério Público seja uma instituição, portanto, eficiente, seja uma instituição autónoma e que efetivamente possa concretizar, portanto, os anseios que decorrem, portanto, da legitimação que a própria Constituição, o Estatuto do Ministério Público, o processo penal atribuirão ao Ministério Público relativamente às competências que tem na área, portanto, penal, na área família e menores, na jurisdição do trabalho, no ambiente e por aí fora. Portanto, é definido como um adepto por imperativo de funções, mas também por natureza, por personalidade, como adepto da discrição. Discrição? Discrição. Pois, não sei se efetivamente seria adepto, mas sabe, nós, os magistrados, por isso é que a mensagem que eu passo a todos aqueles que, enfim, pretendem ser magistrados é que gostem da profissão. A magistratura não é uma profissão que se possa dizer que seja uma profissão muito fácil de exercer. É uma profissão que tem as suas alturas, que o indivíduo tem que se integrar, muitas vezes aturar horas de trabalho durante a noite para se conseguir, muitas vezes, ter uma peça processual. Portanto, isto tem que ver com o interesse que a pessoa efetivamente tem, com a dedicação que tem relativamente ao desempenho, e não por outros interesses. Portanto, eu estou na magistratura, portanto, desde 2005, portanto, por gosto e satisfação, e sinto, até agora, pelo menos, encorajado a seguir e seguir com empenho, efetivamente evitando qualquer... Porque o magistrado deve ser discreto, deve ser reservado, porque a profissão de julgar ou de decidir ou de instruir processos realmente impõe ao magistrado, portanto, ser efetivamente profissional, ser exemplar, para que efetivamente não restam dúvidas em relação à sua integridade moral, em relação à sua imparcialidade, em relação à sua, enfim, independência em termos de decisão. Aos que lhe disserem, Sr. Procurador-Geral, que não conseguiu ou não está à vista uma mudança significativa de dinâmica do Ministério Público, o que é que responderia? Bom, se me disserem isso, acabarei por responder que o Ministério Público trabalha com os meios que tem. Que haverá sempre o Procurador-Geral, portanto, todo o interesse para que a magistratura do Ministério Público possa se afirmar. E o Procurador-Geral tem feito tudo aquilo que, enfim, está à sua disposição para que nós possamos efetivamente evoluir e ter uma magistratura mais dinâmica. Como disse, os desafios são extremamente elevados, sobretudo quando nós temos uma polícia, senão devia se alterar, não é, o cenário em termos da estrutura, não é, do processo penal, cujo legislador efetivamente acaba por atribuir ao Ministério Público a preponderância em termos da promoção da ação penal, a direção da instrução preparatória, que é uma das fases do processo penal, vinculado sempre ao princípio do acusatório, ou seja, o Ministério Público é que acusa e não julga. E esta intervenção do Ministério Público deve estar, enfim, articulada com os órgãos de polícia. E se nós tivermos órgãos de polícia que não têm meios para funcionar e que não conseguem efetivamente auxiliar o Ministério Público na recolha de elementos ou nas diligências que são fundamentais para acusar o processo, dificilmente ou será impossível se conseguir ganhos. Portanto, isto não é algo do outro mundo, isto é algo que se coloca efetivamente no âmbito do ordenamento jurídico santomense e que se verifica também nos outros ordenamentos jurídicos, muitas vezes até ordenamentos jurídicos com mais capacidade em termos de meios materiais, acabam por ter, enfim, alguma dificuldade no desempenho. Isto é uma questão que se verifica a nível, portanto, comparativo. Mas o Procurador-Geral está completamente interessado em
fazer aquilo que é possível, tanto é que está a ter estes contactos a nível, tanto de outras autoridades judiciárias, para explorar que os mecanismos de cooperação. Exatamente, mecanismos de cooperação. E os mecanismos de cooperação não se cingem apenas, portanto, a contactos bilaterais com autoridades dos outros países, sendo certo que isto é fundamental. É fundamental na medida em que, sobretudo nos crimes organizados ou transnacionais, há uma necessidade premente de articulação de diligências, de investigações conjuntas, porque, esses crimes são praticados, portanto, em vários países e há necessidade sempre de recolher elementos de prova, tanto num como no outro país, para que o país que tem o processo possa efetivamente ter, não é, os elementos necessários de modo a acusar o mesmo processo. Como eu disse, não se reserva apenas, reserva também, em termos desta cooperação, na assinatura, não é, de instrumentos internacionais que São Tomé normalmente deve se engajar. Nós temos um número razoável desses instrumentos que normalmente permitem a cooperação com vários outros países. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi ratificada pela República Democrática de São Tomé e Príncipe em 2006, a Convenção sobre a Criminalidade Transnacional Organizada, a Convenção de Palermo. Portanto, temos alguns instrumentos também a nível da CPLP que foram adotados, a Convenção sobre a Extradição, a Convenção para a Transferência de Pessoas Condenadas, a Convenção sobre o Auxílio Mútuo em matéria penal. Portanto, há necessidade, a nível desta sintonia com a autoridade de outros países, e nós, portanto, acabamos por utilizar instrumentos, né, comuns de cooperação que possa permitir efetivamente ganhos significativos a nível das diligências que nós queremos, porque só assim é que nós conseguimos alguma eficiência em termos da instrução dos processos que efetivamente correm cá em São Tomé e que têm algum impacto em termos da sua prática, não é, em outros países. Sr. Procurador, muito obrigada por ter vindo ao programa Cartas na Mesa. Obrigado. Muito obrigada. Tá. Voltaremos para a semana. Boa noite.